sexta neste lugar. A Bíblia ela começa a falar que ali no terceiro ano de Ciro, em 537 a.C., os exilados, repatriados, retornaram à terra de Israel para reconstruir o templo. Então agora Daniel, no meio desses exilados, ali como um homem de confiança daqueles reis, daquelas autoridades, sabia muito bem quem era Daniel, com o seu nome chamado Beltesazar, e eles tinham, aleluia, um grande muito respeito por este homem, porque este homem, aleluia, ele tinha uma vida diferente dos demais homens. Era um homem que tinha, aleluia, a sua vida voltada para um Deus vivo, um Deus diferente, um Deus que respondia às suas orações, como os outros deuses não respondiam às demais dos deuses pagãos. Aleluia. A Bíblia começa a ensinar que Daniel agora, ele se encontra ali no reinado do rei Ciro, aproximadamente 537 a.C. Agora, diz a Bíblia, no versículo 1, que no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. E essa palavra é verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Olha, Daniel, ele recebeu uma visão e ele teve entendimento sobre a visão que ele tinha recebido. Então ele começa, aleluia, a entender e a compreender que viria conflito sobre a terra, viria conflito sobre o teu povo, viria conflito sobre a nação de Israel. Daniel não estava despercebido do que viria contra, aleluia, o povo na terra, contra os moradores na terra. Daniel estava entendido, esclarecido da visão assim que Deus tinha o revelado. Então agora Daniel, ele não fica desesperado. Daniel, ele não fica assustado. Daniel não corre para a caverna. Daniel não corre para debaixo da cama. Daniel não fica trancado em casa. Você lembra, aleluia, daquela praga do ano X que veio sobre a terra e que muitos ficaram trancados em casa e que muitos ficaram escondidos com medo da morte, com medo da doença, com medo da contaminação. Lembra? É isto que eu estou falando. Daniel sabia do conflito que viria sobre a terra e ele não se escondeu, ele não temeu, ele não se intimidou, ele simplesmente usou as armas de Deus. Talvez você possa estar imaginando, Deus tem arma? Tem. Muito poderosa. Não é arma que tira a vida. Não é arma que machuca a vida. Não é arma, aleluia, que vem, aleluia, tirar a felicidade das pessoas. Não são armas que vêm para, sabe, acabar com os propósitos das pessoas. Não. É arma que vem solucionar os problemas. Diz a Bíblia agora que Daniel, ali no versículo 2, ele ficou muito triste por 3 semanas. Durante 21 dias, Daniel agora começa a ficar triste por causa da visão, por causa, aleluia,
sobre a terra, do que viria sobre o mundo, do que viria sobre as pessoas que habitavam ali junto com ele naquele lugar. Você não tem noção do que está para acontecer neste mundo. Você não tem noção, aleluia, do que está para chegar nessa terra. Muitos estão, aleluia, confiando em promessas humanas. Estão aí, sabe, descansando, sabe, em esforços humanos, mas eles não entendem, aleluia, que há de se cumprir uma profecia, que há de se cumprir uma promessa, que há de se cumprir as escrituras de Deus nesses últimos dias na face da terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muitos estão brincando, achando que, aleluia, tem que esperar mudar o governante para as coisas melhorar. Eu quero dizer para tu que só melhora quando Deus muda e não quando o homem quer. Abassudo e errado. A Bíblia diz que ele ficou triste durante 21 dias. É 3 semanas. Você joga aí 3 vezes 7, 21. Meu Deus. É forte. 3 semanas um homem triste, ligado no Senhor, porque ele sabia que o negócio que vinha pela frente iria abalar a estrutura de muitos que se diz que são fortes, mas estão fracos, que se diz que estão esclarecidos, mas nem chegaram ainda no início do conhecimento. Então agora Daniel, aleluia, ele fica triste durante 3 semanas. Meu Deus! A Bíblia diz que alimento desejado ele não comeu, nem carne, nem vinho entraram na sua boca. Ele não se ungiu com unguento até que se cumprisse as 3 semanas. Olha aí o que o versículo 3 diz. O versículo 3 diz que ele não comeu, que ele não desejou vinho, que ele não se ungiu até que se cumprisse as 3 semanas. Jejum total. Olha, o homem fez jejum de tudo. É de comida, é de bebida, é de perfume, desodorante, de qualquer tipo, aleluia, sabe? De cosmético que você imaginar, o homem fez, aleluia, jejum de tudo. Ele não fez cabelo, ele não fez unha, ele não fez nada. Ele ficou 21 dias, só no mistério, só no jejum, esperando a resposta do anjo. Ele entra no propósito ali agora de 21 dias, ali ligado, esperando, aleluia, a resposta do seu Deus. Ele não desejou carne, nem vinho. Ele não, aleluia, se ungiu ali com óleo, com unguento, para assim se proteger, aleluia, de alguns mosquitos, ou de algum inseto daquela época, porque os tempos eram diferentes. Sabe, Daniel agora ele entra, aleluia, em alerta, porque ele sabe que o que estava a chegar não é nada agradável, mas é muito conflito, muito perturbador. A Bíblia diz que a palavra, aleluia, ela veio, aleluia, e envolvia, sabe, grande conflito. Em meio de conflito, em meio de tempos de conflito, em meio tempo, aleluia, de guerra, de rumores de guerra, ei, você tem que estar preparado com as armas de Deus para vencer e para permanecer em pé. Não é para cair no final da guerra,
não é para desmaiar no meio da guerra, não é para, aleluia, se intimidar no meio da guerra, é para permanecer de pé até que se acabe. E tem pessoas que pensam que tudo está bem e nada está bem. Há quem pense que está bem estando mal. A Bíblia diz que tem pessoas que dormem pensando no amanhã, mas a Escritura diz que há amigos, mas chegado aqui, irmão, o que tem a ver isso, ô bispo? Tem a ver que as notícias, elas vêm de fora, e não de casa, e não desconhecido. As notícias, elas vêm de fora, e não de dentro. Daniel agora, ele fica 21 dias, ali no mistério. Diz a Escritura, que no 24 do primeiro mês, ele estava a bordo do rio Idequel, e um homem vestido de linho e seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como um berilho, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só Daniel teve aquela visão, só ele enxergava aquele homem. Os homens que estavam com ele não viram, contudo caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, só eu a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e eu não tive força alguma. Olha, quando chegam as notícias, né, desagradáveis, quando chegam as notícias que, sabe, não alegram o nosso coração, é aí que se perde as forças, é aí que cai a ficha, é aí que a realidade começa a ser escrita e muitos não querem aceitar. Quando começa a chegar a verdade, quando começa, aleluia, verdadeiramente as coisas se mostrar como é, muitos não têm força, caem. Sabe por quê? Porque é muito forte a presença da verdade sobre a vida daqueles que ainda não estão preparados para o que Deus vai falar e para o que Deus vai mostrar. Daniel, homem de Deus, que tinha ali sua intimidade com Deus, que era desejado por Deus, ele sentiu, aleluia, ali o peso do poder e da presença da verdade de Deus na sua vida e na vida do povo. E quando a verdade chega, não adianta você querer lutar. Você vai perder as suas forças e vai cair de joelho e vai reconhecer que Deus é Deus na terra. Aleluia, Jesus. Glória. Que ninguém consegue, aleluia, aleluia, resistir na sua presença. É verdade. A Bíblia diz que só Daniel ficou ali, contemplando o que estava acontecendo naquele lugar. Porque aqueles ficaram com medo, espantados, e não puderam, aleluia, alcançar o que Daniel estava alcançando ali naquele rio Edequel. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que saiu uma palavra. Ele ouviu uma palavra e sobre o seu rosto um profundo sono, com o rosto em terra. E diz a Bíblia que uma certa mão tocou e fez que ele se movesse sobre o seu joelho, sobre as palmas das suas mãos, e disse: Daniel, homem muito amado, estende
Entende as palavras que vou te dizer? Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Quando Deus fala, o mortal se cala. Quando Deus fala, aleluia, toda a terra se cala. Glória a Deus. Deus, quando começa a falar, aleluia, alguma coisa acontece na tua vida, na minha vida e na vida daqueles que crêem. Mas existe uma diferença. Quando Deus quer fazer a vontade dele, cuidado. Não tem como resistir. Ele é Deus, ele faz como quer, ele age como ele quer. Quem somos nós, mero mortal, para impedir a sua vontade? Uma coisa é certa: Daniel ouviu a voz do anjo que falava com ele. E aí ele se levanta tremendo, com muito temor e tremor diante da presença do Deus Altíssimo. Diz a Escritura que aquele anjo agora começa a falar para ele. No versículo 12: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Glória a Deus. A Bíblia diz que o anjo, ele veio até aquela terra, até aquele reinado de Ciro, no terceiro ano, por causa das palavras de Daniel, homem de Deus, servo do Senhor. Daniel ora a Deus durante 3 semanas, durante 21 dias em jejum, abnegando as suas vontades físicas. Diz o versículo 3 e o versículo 4 que ele estava triste e ele não desejou carne, nem bebida e nem unguento para o seu corpo. Ele simplesmente, aleluia, esperou durante 3 semanas a resposta do Senhor. A Bíblia diz que a oração, ela é a sua arma para você se conectar com Deus, ter a conexão com Deus. Sem oração, aleluia, você não consegue obter resposta. Você precisa orar. Você precisa entender que por meio da oração em nome de Jesus Cristo, você alcança, aleluia, as suas, aleluia, as suas respostas. Diz a Bíblia que o anjo diz para ele não temer, porque desde o primeiro dia que aplicaste o quê? A oração. Lá no versículo 20 e 23 do capítulo 9 do livro de Daniel, aleluia, diz assim: Daniel, dizendo com as suas palavras para com seu Deus, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando, rapidamente tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Daniel, ele recebe a visita de um querubim chamado Gabriel, ou glória, um anjo de Deus, para fazer Daniel entender o
que viria sobre a terra, o que viria sobre aquela nação, o que viria sobre aquele povo que estava ali. Diz a Escritura que a visão era de grande conflito. Conflito que envolvia o povo, envolvia os reis, envolvia todos os sábios, envolvia todos aqueles ali que estavam ali na sobrevivência daquela terra. Mas a Bíblia nos ensina, sabe, que a oração, ela é a chave da sua vitória. Sabe, na oração, você vê exemplos que nos faz entender e nos alegrar que é por este caminho que nós obtemos a nossa vitória. Assim como aconteceu com Daniel, ali, naquela terra babilônica, aquele povo pagão, aquele povo incrédulo, aquele povo que não queria saber de Deus, povo idólatra, povo, entendeu, avarento. Assim como aconteceu, aleluia, com Daniel, também aconteceu com João, em ilha de Patmos, aleluia, na revelação das 7 igrejas. Antes de João, ali na ilha de Patmos, revelar o que Deus falou acerca das 7 igrejas, diz o livro de Apocalipse, ali no capítulo 1, no versículo 17, que João se prostrou diante do anjo que veio para fazer ele também entender a ordem do seu Deus. Diz o versículo 17, do capítulo 1 de Apocalipse, que eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim as suas destas, dizendo: não tema, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, João, na ilha de Patmos, entendeu que quem falava com ele era o próprio Senhor, o próprio Deus, aleluia, que o ressuscitou dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A conexão de Deus na oração é muito mais forte em oração, sabe? A sua conexão em oração, ela é muito forte quando você está em intercessão, em oração. Ali em Atos dos Apóstolos, como foi lido aqui pela bispa, no capítulo 16, aleluia, no versículo 25, aleluia, diz a Escritura que, aleluia, quando, aleluia, ali eles cantavam e oravam, ali Paulo e Silas na prisão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, eles ali cantavam e oravam perto de meia-noite, e os outros presos os escutavam. Que coisa linda! Você vê que mesmo na situação de Paulo e Silas presos, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, eles estavam, aleluia, presos, mas estavam cantando e orando, e haviam presos ouvindo, aleluia, os seus cânticos e as suas orações. E nessa noite também não é diferente. Eu sei que tem muitos ouvindo as nossas orações e os nossos cânticos neste lugar. A Escritura diz, aleluia, também em Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17 e no versículo 18, louvado seja Deus, que nós temos que orar o quê? Sem cessar. Orar sem parar. Orar constantemente. Por quê? Porque essa é a vontade do nosso Deus. Então, quando Tessalonicenses diz: orai sem cessar, porque essa é a vontade do nosso Pai. Ele diz: orai sem cessar.
E em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então você vê que a vontade de Deus é que você esteja sempre em intercessão, em oração, orando, fazendo súplica a todos os homens, como diz em Efésios capítulo 6, versículo 18. Aleluia! Em Efésios, ali no capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, diz que você tem que estar orando em todo tempo, em toda súplica, em oração. Deixa eu ler aqui para você entender o que diz o versículo 6, o capítulo 6 e o versículo 18 de Efésios, que diz assim, ó, glória a Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então a ordem é orar, sabe, com toda vigilância, orar com muita força, perseverança, e vigiando no Espírito, porque a oração ela tem resposta. E para finalizar, para eu orar esta noite, dando término a esta reunião, eu quero dizer para você por que a oração sempre é constante em qualquer situação da sua vida. Por quê? A pergunta que faz é: por que a oração sempre é constante em qualquer situação da nossa vida? Por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, no versículo 12, o quê? Que porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, e é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso que você tem que orar 24 horas. Você tem que estar jejuando, tem que estar sempre vigiando, tem que estar sempre perseverando, porque é esta que é a vontade do Pai. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E quando você ora em cima das palavras de Deus e não da palavra do homem. Porque a palavra do homem, aleluia, ela não vai te salvar, querido. A palavra do homem, ela não vai te justificar. A palavra do homem, ela não vai, aleluia, sabe, mudar um tio da letra e nem um cabelo branco da tua cabeça. Não vai não. A palavra do homem, ela só vai te inchar. Ela só vai deixar você inchada, sabe para quê? Para você pecar, até você perder o quê? A salvação. Perder a vontade, né? De fazer a vontade de Deus pelo Espírito, pela súplica. Aleluia. Nessa noite eu quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Daniel, ele orou, jejuou e ele esperou depois de 3 semanas, aleluia, e 3 dias para o anjo chegar até ele e dar a vitória. A vitória ela veio na paciência, na perseverança, na oração. Isto, você tem que insistir em oração e permanecer na paciência e continuar perseverando, porque sem isso não há resposta. Para de desistir, para de desanimar e para de ouvir palavras de derrota. Dobre o seu joelho, caminha, venha orar, venha buscar, porque Deus tem vitória para os que perseveram, para os que crêem e para os que confiam em seu nome, porque assim foi Daniel, aleluia, assim foi Paulo e Silas, oh glória a Deus,
Assim foi, aleluia, os grandes heróis, aleluia, da Bíblia, orando, acreditando e perseverando em oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória. Oh, aleluia. Louvado seja Deus.